Os olhos tristes da fita rodando no gravador. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Paulo Freire, 100 anos. Quem foi o educador Paulo Freire? Por que ele incomodou e incomoda tanto? Paulo Freire é o nosso papo de hoje. E a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Não esqueça de acionar as notificações, de se inscrever no canal se você curtir aí o nosso canal, de dar o seu like, o seu dislike, deixar o seu comentário. Enfim, o dislike é bem-vindo também, o comentário também é bem-vindo, desde, é claro, principalmente o comentário que tem uma base teórica, uma base aí de pesquisa, de conhecimento da obra do Paulo Freire, que é o nosso tema de hoje. O dislike também, acho que o Paulo Freire, tenho certeza que o Paulo Freire ia ficar muito feliz com essa questão de não ter só um único caminho, que tenhamos esse pensamento crítico sobre, inclusive, a obra do mestre Paulo Freire. Por que Paulo Freire incomoda tanto? Por que Paulo Freire incomodou tanto? Paulo Freire, que é um dos educadores, um dos escritores ligados à educação mais citados no mundo, é o patrono da educação no Brasil. Tentaram tirar esse título do Paulo Freire, e ainda bem que não tiraram, porque ele torna-se essencial. A pedagogia defendida pelo Paulo Freire torna-se cada vez mais essencial, ainda mais nos dias atuais. Paulo Freire nasceu na cidade de Recife, Pernambuco. Filho de um militar e de uma dona de casa, o Freire teve uma educação boa, vamos dizer assim, de classe média. Ele foi depois fazer a faculdade de Direito, cursou a Universidade de Direito do Recife, mas nunca exerceu a profissão de advogado. Logo no início da sua carreira, ele já foi ser o quê? Professor. Além de professor, ele atuou muito, foi um grande membro de toda a atuação da Igreja Cristã ligada, é claro, toda essa atuação cristã ligada à Igreja Católica. Inclusive o Paulo Freire, que é chamado de comunista, ele se coloca como um socialista cristão. Olha só o que o Paulo Freire falou no programa Matéria-Prima do Serginho Groisman. Isso quando o Serginho Groisman também começou a sua carreira lá na TV Cultura. Foi uma fala muito interessante. Perguntaram por que as pessoas, se ele era comunista, por que as pessoas o chamam de comunismo, o que ele acha do comunismo. Importante. Bom, essa foi uma primeira matéria que nós temos na rua. Agora eu vou fazer uma pergunta de uma pessoa que ligou para nós, professor, o Álvaro de Santo André. Ele está perguntando se o senhor se considera um educador comunista. E por que o senhor acha que perguntas como essa acontecem? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, esta pergunta é absolutamente legítima. Eu acho que é um direito, não? O direito à pergunta, foi por causa do direito à pergunta que eu fui preso e depois fui exilado. Quer dizer, eu me bato por isso, pelo direito de todo mundo. Só que eu acho que o moço que perguntou está um pouco informado com relação às minhas opções. Eu não sou anticomunista nesse sentido medieval, não, de considerar que comunista come gente, de rosbife, mas também não sou comunista. Quer dizer, eu sou, porém, um socialista. Eu acredito no socialismo, eu acredito na participação popular, eu acredito na transformação do mundo realizada, sobretudo por aqueles e por aquelas que se encontram desprovidos ou roubados no seu direito de ser. Ok. Muito bem, em 1947, no início da sua carreira, Paulo Freire foi trabalhar no departamento
de Educação e Cultura do SESI de Pernambuco. Ele foi responsável pela educação de jovens e adultos, que nós conhecemos hoje como a EJA, Educação de Jovens e Adultos. O Paulo Freire, nesse momento, nessa presença no SESI de Pernambuco, ele irá desenvolver a sua própria metodologia de alfabetização dos adultos. Incomodava muito o Paulo Freire porque a metodologia que era utilizada, o método de alfabetização, era o mesmo utilizado pelas crianças. E o Paulo Freire desenvolveu um método específico para os adultos, partindo da vivência dos alunos, dos educandos, desses adultos, da cultura desses adultos. A partir da cultura, da vivência, do dia a dia, do cotidiano desses adultos, desses educandos, é que o Paulo Freire desenvolveu a sua metodologia, o seu método de alfabetização, a partir do aluno e de sua cultura. Paulo Freire, então, é o primeiro brasileiro a desenvolver um método específico para a alfabetização de adultos. Ele ficou no SESI Pernambuco até 1957 e depois ele foi convidado para desenvolver no interior do Nordeste um programa de alfabetização de adultos. É claro que isso não foi bem visto por muitos, né? Imagina você alfabetizar a população carente, a população mais pobre do Nordeste. E a ação mais interessante, a que mais conhecida do mestre Paulo Freire, aconteceu em 1963 na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. Durante cerca de 40 horas, ele conseguiu alfabetizar cerca de 300 adultos. Foi uma metodologia que durou cerca de 30 dias e com uma carga horária cerca de 40 horas. É claro que essa ação foi vista como uma ação pioneira, uma ação de vanguarda na alfabetização, ficou conhecida nacionalmente e chamou muita atenção do presidente em 1963, o presidente do Brasil, João Goulart, que era o vice do Jânio Quadros. Depois da renúncia do Jânio Quadros, ele assumiu a presidência do Brasil. Lembrando que em 1963 já estamos próximos do triste golpe civil-militar que o Brasil sofreu no dia 1º de abril de 1964. Depois do golpe militar, é claro que o João Goulart convidou o Paulo Freire para desenvolver um programa nacional de alfabetização. Um programa nacional de alfabetização, já pensando em alfabetizar boa parte da população brasileira. E isso, é claro, que não foi bem visto por boa parte da elite conservadora, pelos militares e assim por diante. Paulo Freire foi convidado então pelo Jango para desenvolver um programa nacional de alfabetização com um golpe militar de 1964. Esse programa foi interrompido e o Paulo Freire foi acusado de ter um plano marxista, né? Os militares consideraram esse projeto do Paulo Freire como sendo algo marxista, comunista, e o Paulo Freire foi colocado também como um inimigo neste momento, foi preso, ficou 70 dias preso, teve os seus direitos cassados e depois ele conseguiu o exílio na Bolívia. Assim que chegou na Bolívia, estava também para sofrer um golpe militar à Bolívia e ele foi para o Chile, onde ele ficou cerca de 4 anos e depois ele também acabou atuando em outros países. O Paulo Freire, nesse período de exílio, ele escreveu a sua obra-prima. Inclusive, é um dos 100 livros mais citados no mundo, que é a Pedagogia do Oprimido. A Pedagogia do Oprimido, ele desenvolveu esse livro em 1968. 1968 é o ano do AI-5 no Brasil. Imagina, as coisas pesadas, mais pesadas da ditadura, os anos de chumbo a partir do AI-5. Este livro, é claro que não foi publicado no Brasil neste momento, só na década de 70 que nós temos a Pedagogia do Oprimido sendo
produzido, sendo editado no Brasil. Lembrando que o Paulo Freire tem uma obra fantástica mas Pedagogia do Oprimido até hoje é o livro mundialmente mais citado e mais vendido do Paulo Freire. É a base da sua pedagogia, quando ele fala justamente que educar é um ato político. Quando nós pensamos também na educação libertadora, na pedagogia libertadora, ao contrário da educação bancária. A educação bancária que é voltada justamente para acúmulo de dados, a educação tradicional, na qual o professor é detentor do conhecimento e o aluno tipo de um depósito vazio no qual são colocados esses dados, então o aluno acumula dados e torna-se o que? Uma educação bancária. O Paulo Freire ele falava de uma educação libertadora, uma educação na qual o mestre, o professor aprende com o aluno. Há uma troca, há um processo dialético. A cultura, as vivências do educando também são importantes para o processo. E esse método de alfabetização do Paulo Freire parte justamente disso, da vivência do seu educando, não desconsiderando a cultura do seu educando. A cultura do seu educando também é importante, a cultura do educador também é importante. Então, nesse processo dialético, nesse processo libertador, a formação o quê? De um sujeito crítico. O sujeito crítico, tanto o educador quanto também o educando. Então, é um gesto de cidadania, formação de cidadãos conscientes. É claro que isso incomodou e incomoda muita gente. O ato político, levar política para a sala de aula, como muitos dizem hoje, mas não é a política partidária. É o ato político, o ato da formação de cidadãos, desse cidadão participar politicamente do cotidiano, da vida de sua sociedade. A educação tem um papel muito importante nisso. Ainda mais quando nós temos um país que ainda não valoriza o professor, que considera, em muitos casos, o professor como inimigo, um país no qual, na rede pública, o professor, o salário inicial, um dos piores do mundo. Então, é uma triste realidade e o Paulo Freire torna-se necessário mais do que nunca. Muito bem, em 1979 nós temos a Lei da Anistia, sancionada pelo último presidente da ditadura militar, o João Batista Figueiredo, já no processo de abertura, o Figueiredo que ficará ainda no poder até 1985. Então, esse processo de abertura favorecerá muitos e muitos intelectuais, artistas que retornarão ao Brasil. E o Paulo Freire retornará ao Brasil em 1980. Ele torna-se professor da Unicamp e também da PUC São Paulo. E em 1989, com a eleição da Luíza Erundina como prefeita da cidade de São Paulo, ele assume o cargo de secretário da Educação da cidade de São Paulo. Inclusive, o vídeo que vocês assistiram do Matéria-Prima com Serginho Groisman no início do nosso papo de hoje é desse período que ele era secretário da Educação na cidade de São Paulo. O Paulo Freire, que morreu em São Paulo em maio de 1997, aos 75 anos, vítima de um infarto agudo. Muito bem, mestre Paulo Freire, viva Paulo Freire, viva Paulo Freire, viva a educação libertadora. Paulo Freire, que é um dos brasileiros mais citados nos trabalhos universitários no mundo ligados à educação. Inclusive, nós temos alguns países que desenvolvem programas de educação, como na Finlândia. Esses programas são baseados na metodologia desenvolvida pelo Paulo Freire, em toda a obra do Paulo Freire. Vale a pena você pesquisar aí, vale a pena você ler os livros. Eu sugiro que leia o clássico, né, primeiramente, começando pela Pedagogia do Oprimido, de 1968. Muito obrigado a você que esteve comigo em mais um vídeo aqui no nosso canal. Não esqueça
de dar o seu like, o seu dislike, de curtir o canal, de se inscrever no canal, de acionar as notificações. Esqueci alguma coisa, Mônica? Não, né? E viva Paulo Freire! Viva o mestre Paulo Freire! Cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire.